Imagine caminhar pelo deserto do Egito e, no horizonte, enxergar 3 gigantes de pedra que desafiam o tempo há mais de 4.500 anos. Elas sobreviveram a impérios, guerras, terremotos, tempestades de areia e ao próprio desgaste da natureza. Mesmo após séculos de pesquisas, uma pergunta continua intrigando arqueólogos, engenheiros e historiadores do mundo inteiro. Como uma civilização tão antiga conseguiu construir estruturas tão monumentais com uma precisão que ainda impressiona a engenharia moderna? As pirâmides de Gizé são muito mais do que simples monumentos funerários. Elas representam um dos maiores feitos da humanidade e continuam cercadas por mistérios que desafiam nossa compreensão. Desde sua construção, inúmeras teorias surgiram para explicar sua origem. Algumas são sustentadas por evidências arqueológicas. Outras afirmam que tecnologias desconhecidas ou até civilizações avançadas participaram de sua criação. Mas afinal, o que realmente sabemos sobre as pirâmides e o que ainda permanece sem resposta? Para entender esse enigma, precisamos voltar cerca de 4.500 anos no tempo, durante o reinado da 4ª dinastia do Antigo Egito. Naquela época, o faraó Quéops governava um dos impérios mais poderosos do mundo conhecido. O Egito prosperava graças às cheias do rio Nilo, que garantiam colheitas abundantes, riqueza e uma organização social extremamente eficiente. Foi nesse cenário que nasceu um projeto capaz de atravessar milênios e transformar completamente a história da arquitetura. A Grande Pirâmide de Gizé não era apenas uma demonstração de poder político. Para os antigos egípcios, o faraó era considerado uma figura divina, responsável por manter a ordem entre os homens e os deuses. Após sua morte, acreditava-se que sua alma iniciaria uma jornada rumo à eternidade. Construir uma tumba monumental significava garantir que essa passagem acontecesse de forma perfeita, preservando o equilíbrio espiritual de todo o reino. Assim, cada bloco colocado possuía também um profundo significado religioso. Quando observamos a Grande Pirâmide hoje, é difícil imaginar suas dimensões originais. Ela foi construída com aproximadamente 146 metros de altura, permanecendo como a estrutura mais alta já erguida pelo ser humano durante quase 4.000 anos. Estima-se que mais de 2 milhões de blocos de pedra tenham sido utilizados em sua construção, muitos pesando entre 2 e 15 toneladas. Alguns blocos de granito empregados nas câmaras internas chegam a ultrapassar 70 toneladas, algo que continua despertando intenso debate entre especialistas. O mais impressionante não é apenas o tamanho da construção, mas sua precisão. Os 4 lados da pirâmide estão alinhados quase perfeitamente com os pontos cardeais da Terra. O erro de alinhamento é inferior ao que muitos edifícios modernos conseguem atingir utilizando equipamentos eletrônicos de alta precisão. Além disso, sua base apresenta um nível extremamente uniforme, com diferenças de apenas alguns centímetros ao longo de centenas de metros. Como uma civilização da Idade do Bronze conseguiu alcançar tamanha exatidão? Durante muito tempo, acreditou-se que milhares de escravos haviam sido forçados a erguer as pirâmides sob condições desumanas. Essa imagem foi reforçada por filmes, livros e produções de televisão durante décadas. Entretanto, escavações arqueológicas realizadas nas proximidades de Gizé mudaram completamente essa interpretação. Os pesquisadores descobriram vilas onde viviam trabalhadores especializados, além de padarias, hospitais, dormitórios e até cemitérios reservados para aqueles que participaram da construção. Essas evidências indicam que grande parte da mão de obra era composta por trabalhadores remunerados e altamente organizados.
Essa descoberta alterou profundamente a visão da arqueologia sobre as pirâmides. Em vez de uma obra baseada exclusivamente na escravidão, tudo indica que o projeto envolvia uma gigantesca força de trabalho composta por agricultores recrutados durante as épocas de inundação do rio Nilo, quando os campos permaneciam alagados e o trabalho agrícola era interrompido. Nesse período, milhares de homens podiam dedicar meses à construção, recebendo alimentação, abrigo e reconhecimento por seu serviço ao faraó. Mas resolver quem construiu as pirâmides não significa explicar como elas foram construídas. Esse continua sendo um dos maiores desafios da arqueologia moderna. Não existe um documento da época descrevendo detalhadamente todo o processo de construção da Grande Pirâmide. Os pesquisadores precisam reconstruir esse quebra-cabeça utilizando vestígios arqueológicos, inscrições, ferramentas encontradas em escavações e conhecimentos de engenharia. Mesmo assim, diversas perguntas permanecem abertas. Uma das maiores dificuldades envolve o transporte dos enormes blocos de pedra. Muitas das rochas calcárias utilizadas vieram de pedreiras relativamente próximas, mas os gigantescos blocos de granito da Câmara do Rei foram extraídos em Assuã, localizada a mais de 800 quilômetros de distância. Transportar pedras com dezenas de toneladas por essa distância, utilizando apenas tecnologia disponível há 4 milênios, representa um desafio impressionante, até mesmo para especialistas atuais. Como exatamente os egípcios conseguiram realizar essa façanha? Durante décadas, diferentes hipóteses foram apresentadas. Algumas sugerem o uso de enormes rampas retas, construídas com areia e tijolos de barro. Outras defendem rampas em espiral ao redor da própria pirâmide. Há ainda pesquisadores que acreditam em sistemas internos de rampas ocultas dentro da estrutura. Nenhuma dessas teorias foi comprovada de forma definitiva, embora todas apresentem argumentos tecnicamente plausíveis. Cada nova descoberta arqueológica acrescenta peças importantes ao quebra-cabeça. Mas ainda estamos longe de possuir uma resposta completa. Enquanto a ciência busca explicações fundamentadas, teorias extraordinárias continuam fascinando milhões de pessoas. Alguns afirmam que as pirâmides foram construídas por uma civilização perdida, muito mais avançada do que imaginamos. Outros defendem que visitantes extraterrestres compartilharam conhecimentos tecnológicos impossíveis para a época. Essas ideias ganharam enorme popularidade em livros, documentários e programas de televisão. No entanto, até hoje, nenhuma evidência arqueológica verificável confirmou qualquer participação de civilizações não humanas na construção das pirâmides. Ao longo dos últimos 100 anos, engenheiros de diferentes países tentaram reproduzir, em pequena escala, os métodos que poderiam ter sido utilizados pelos antigos egípcios. Diversos experimentos mostraram que blocos de várias toneladas podem ser movimentados utilizando trenós de madeira, cordas vegetais e equipes bem organizadas. Em uma pintura encontrada no túmulo de Djehut-Hotep, por exemplo, trabalhadores aparecem puxando uma enorme estátua enquanto outro homem despeja água sobre a areia. Décadas depois, experimentos científicos demonstraram que umedecer a areia realmente reduz o atrito, facilitando significativamente o transporte de grandes cargas. Mesmo com essas descobertas, outro detalhe continua intrigando pesquisadores. Os blocos da Grande Pirâmide foram encaixados com uma precisão impressionante. Em muitos pontos, é praticamente impossível inserir uma lâmina fina entre duas pedras. Esse acabamento exigiria medições extremamente cuidadosas, planejamento rigoroso
e um nível de organização que desafia a visão simplificada que muitas pessoas ainda possuem sobre as civilizações antigas. Cada pedra precisava chegar exatamente ao lugar certo, na ordem correta, para que toda a estrutura permanecesse estável. Outro aspecto fascinante é a localização escolhida para a construção. O Planalto de Gizé oferece uma base rochosa sólida, ideal para suportar milhões de toneladas de peso. Além disso, sua posição permitia que as pirâmides fossem vistas de grandes distâncias, simbolizando o poder do faraó para qualquer pessoa que se aproximasse da antiga capital egípcia. A escolha do terreno demonstra que os arquitetos não pensavam apenas na grandiosidade da obra, mas também em sua estabilidade e em seu impacto visual. As próprias proporções da Grande Pirâmide despertam debates até hoje. Alguns estudiosos observam relações matemáticas que lembram o número π e a proporção áurea. Outros defendem que essas coincidências são consequência natural da geometria utilizada pelos construtores e não evidências de um conhecimento secreto. O fato é que, independentemente da interpretação, a precisão geométrica alcançada impressiona até mesmo profissionais da engenharia moderna, especialmente considerando as ferramentas disponíveis há mais de 4 milênios. Os mistérios aumentam quando entramos no interior da pirâmide. Diferentemente do que muitos imaginam, ela não é completamente maciça. Corredores estreitos conduzem a câmaras cuidadosamente planejadas, incluindo a Câmara do Rei, a Câmara da Rainha e a Grande Galeria. Uma passagem monumental com mais de 40 metros de comprimento e um teto construído em degraus. Cada ambiente parece ter sido projetado com extrema precisão, levantando questões sobre sua verdadeira função e sobre o conhecimento técnico de seus construtores. Durante séculos, acreditou-se que todas as passagens internas já haviam sido descobertas. Porém, em 2017, uma equipe internacional utilizando tecnologia de escaneamento por muons revelou algo surpreendente. Acima da Grande Galeria, existe um enorme vazio interno até então desconhecido. A descoberta foi considerada uma das mais importantes da arqueologia egípcia nas últimas décadas. Até hoje, ninguém sabe exatamente qual é a função desse espaço. E novas pesquisas continuam tentando desvendar esse enigma sem causar danos à estrutura original. Essa descoberta reforçou uma ideia importante. Mesmo após centenas de anos de estudos, as pirâmides ainda podem esconder segredos. A cada nova tecnologia aplicada, surgem informações que antes eram impossíveis de obter. Radares de penetração no solo, scanners tridimensionais e técnicas avançadas de imageamento vêm permitindo que arqueólogos investiguem o interior dos monumentos, sem a necessidade de escavações invasivas. É como se as pirâmides ainda estivessem revelando lentamente capítulos de sua própria história. Outro tema que desperta enorme curiosidade envolve a orientação astronômica das pirâmides. Diversos pesquisadores acreditam que seus construtores utilizaram a posição das estrelas para definir o alinhamento da estrutura. Observações do céu noturno permitiriam localizar o norte verdadeiro com incrível precisão, muito antes da invenção da bússola. Para uma civilização profundamente ligada aos ciclos da natureza e aos movimentos celestes, essa hipótese faz bastante sentido e demonstra um conhecimento astronômico muito mais avançado do que normalmente imaginamos. Também existe um intenso debate sobre a finalidade das chamadas pequenas passagens existentes nas câmaras internas. Durante muito tempo, elas foram interpretadas como simples dutos de ventilação. Entretanto, estudos posteriores mostraram que algumas delas sequer alcançam o exterior da pirâmide. Muitos egiptólogos acreditam que esses corredores possuíam significado simbólico,
representando caminhos espirituais pelos quais a alma do faraó seguiria em direção às estrelas e aos deuses. Se essa interpretação estiver correta, a arquitetura da pirâmide teria sido planejada para cumprir não apenas funções estruturais, mas também religiosas. Ao redor da Grande Pirâmide, outras descobertas reforçam a sofisticação da civilização egípcia. Próximo ao monumento, foram encontradas embarcações desmontadas cuidadosamente enterradas em enormes fossos. Uma dessas embarcações, conhecida como o Barco Solar de Quéops, foi reconstruída e revelou um nível impressionante de habilidade na construção naval. Segundo as crenças egípcias, o faraó utilizaria esse barco para acompanhar o deus Ra em sua jornada diária pelo céu, demonstrando mais uma vez que religião, arquitetura e astronomia estavam profundamente conectadas na visão de mundo daquele povo. Enquanto a arqueologia continua reunindo evidências concretas, as teorias mais extraordinárias permanecem populares. Documentários e livros frequentemente sugerem que as pirâmides seriam geradores de energia, mapas estelares gigantescos ou até máquinas construídas com tecnologias impossíveis para a época. Embora essas ideias despertem enorme interesse, nenhuma delas encontrou confirmação científica. Até hoje, todas as evidências arqueológicas conhecidas apontam para uma origem humana, resultado da extraordinária capacidade de planejamento, organização e engenharia desenvolvida pelos antigos egípcios. Se existe uma construção capaz de resumir toda a genialidade do Antigo Egito, essa construção é a Grande Pirâmide de Gizé. No entanto, quanto mais a ciência avança, mais percebemos que ainda sabemos muito pouco sobre o verdadeiro nível de conhecimento daquela civilização. Cada nova descoberta responde algumas perguntas, mas também cria outras ainda mais complexas. É justamente esse equilíbrio entre respostas e mistérios que mantém as pirâmides no centro das maiores investigações arqueológicas do planeta. Outro aspecto pouco conhecido envolve o planejamento da obra. Antes que o primeiro bloco fosse colocado, era necessário nivelar uma enorme área de aproximadamente 13 hectares, com uma precisão quase perfeita. Pesquisadores acreditam que os egípcios utilizaram canais preenchidos com água para identificar diferenças mínimas de altura no terreno, criando uma superfície praticamente plana. Esse método, simples em aparência, demonstra um conhecimento de engenharia extremamente sofisticado para uma época em que instrumentos modernos sequer existiam. A logística também impressiona. Estima-se que milhares de trabalhadores, artesãos, pedreiros, carpinteiros, cozinheiros, médicos e administradores participaram direta ou indiretamente da construção. Era necessário alimentar diariamente uma verdadeira cidade de operários, organizar o transporte das pedras, fabricar ferramentas de cobre, produzir cordas, trenós e manter todo o sistema funcionando durante décadas. Não se tratava apenas de construir uma pirâmide, mas de administrar um dos maiores projetos de engenharia da história da humanidade. As ferramentas utilizadas também revelam a criatividade dos antigos egípcios. Embora não conhecessem o ferro, dominavam o uso do cobre endurecido, martelos de pedra extremamente resistentes e instrumentos de medição surpreendentemente eficientes. Combinando observação, experiência e organização, conseguiram realizar um trabalho que muitas vezes parece incompatível com a tecnologia disponível na época. Isso demonstra que a inteligência humana não depende apenas de máquinas avançadas, mas também de planejamento, conhecimento acumulado e trabalho coletivo. Durante muito tempo, acreditou-se que as pirâmides haviam sido construídas de forma relativamente isolada. Hoje, sabemos que elas faziam parte de um complexo monumental muito maior.
Próximo às pirâmides, existiam templos, calçadas cerimoniais, embarcadouros e outras estruturas ligadas aos rituais funerários do faraó. Tudo era cuidadosamente integrado dentro de um projeto arquitetônico gigantesco, demonstrando que cada elemento possuía uma função específica, tanto no aspecto religioso quanto no político. A própria esfinge de Gizé continua cercada por perguntas fascinantes. Esculpida diretamente na rocha calcária, ela permanece observando o horizonte há milhares de anos. Embora a maioria dos egiptólogos associe sua construção ao faraó Khafre, ainda existem debates sobre sua datação exata, os processos de erosão em sua superfície e possíveis câmaras subterrâneas ainda não exploradas. Até hoje, nenhuma dessas hipóteses foi comprovada definitivamente, mantendo viva uma das maiores discussões da arqueologia moderna. Nos últimos anos, tecnologias como inteligência artificial, escaneamento a laser e modelagem tridimensional começaram a transformar completamente o estudo das pirâmides. Equipamentos capazes de detectar pequenas variações na densidade das rochas estão permitindo investigar o interior das estruturas, sem remover um único bloco. Cada avanço tecnológico aumenta a expectativa de novas descobertas, alimentando a esperança de que corredores ocultos, câmaras desconhecidas ou inscrições preservadas ainda possam ser encontrados no futuro. Ao mesmo tempo, cientistas continuam investigando como os egípcios conseguiram transportar blocos gigantescos com tanta eficiência. Estudos recentes indicam que antigas ramificações do rio Nilo passavam muito mais próximas do Planalto de Gizé do que atualmente. Isso significa que embarcações poderiam levar enormes quantidades de pedra praticamente até o local da construção, reduzindo drasticamente o esforço necessário para o transporte terrestre. Essa hipótese vem ganhando força à medida que novas evidências geológicas são descobertas. Mesmo assim, algumas perguntas permanecem sem resposta. Como exatamente funcionava o sistema de rampas? De que maneira os blocos mais pesados foram elevados até grandes alturas? Qual era a verdadeira função do enorme vazio identificado acima da grande galeria? Existem outras câmaras ainda desconhecidas no interior da pirâmide? Essas questões continuam mobilizando arqueólogos, engenheiros e pesquisadores de diferentes países, mostrando que a investigação está longe de chegar ao fim. Talvez o maior erro seja imaginar que os antigos egípcios eram um povo limitado apenas porque viveram há milhares de anos. As evidências mostram exatamente o contrário. Eles desenvolveram conhecimentos extraordinários de matemática, astronomia, arquitetura, administração e engenharia. Em vez de subestimarmos suas capacidades, talvez devêssemos reconhecer que ainda estamos aprendendo até onde sua inteligência foi capaz de chegar. As pirâmides não representam um milagre inexplicável, mas o resultado de uma civilização que dedicou séculos ao desenvolvimento do conhecimento. Isso não significa que todos os mistérios tenham sido resolvidos. Pelo contrário, a arqueologia moderna aceita que ainda existem lacunas importantes na compreensão do processo construtivo e do simbolismo das pirâmides. Mas é justamente essa honestidade científica que torna o tema ainda mais fascinante. Admitir que ainda não sabemos tudo abre espaço para novas pesquisas, novas tecnologias e futuras descobertas que poderão mudar completamente aquilo que acreditamos conhecer sobre o Antigo Egito. Mais de 4.500 anos se passaram, desde que a última pedra foi posicionada no topo da Grande Pirâmide. Impérios nasceram e desapareceram. Civilizações inteiras foram esquecidas pela história. No entanto, aquelas gigantescas estruturas continuam de pé, resistindo ao tempo como um lembrete silencioso da capacidade humana de transformar sonhos em monumentos eternos.
Talvez esse seja o verdadeiro segredo das pirâmides. Elas não desafiam apenas a engenharia. Elas desafiam nossa própria compreensão sobre o potencial da inteligência humana. E você? Acredita que já conhecemos toda a verdade sobre as pirâmides do Egito? Ou ainda existe um grande segredo escondido sob as areias do deserto? Compartilhe sua teoria nos comentários, porque ela pode aparecer em um próximo documentário do Origem Oculta. Se você gosta de histórias que unem arqueologia, mistérios e ciência, inscreva-se no canal e ative as notificações. A próxima grande descoberta pode estar mais próxima do que imaginamos.